Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o capítulo 27, que fala sobre a atividade vulcânica. Nós falaremos como que os vulcões eles se formam e por que eles explodem, tá bom? Então acompanha aí com a professora a partir da página 154 da apostila. Olha só, os vulcões, eles possuem algumas partes, né, que nós vamos ver mais adiante, mas para que você se intere, você observe essa imagem. O vulcão, ele é uma constatação de que o interior do nosso planeta, ele é formado por placas, que são as placas tectônicas, que se movimentam e acabam derretendo as rochas que estão mais próximas da superfície, formando esse magma que vai sair junto com a explosão de um vulcão em forma de lava, tá? Então a gente tem aqui uma chaminé que vai ser aí a precursora, né, que vai fazer com que essa lava saia para fora. E também tem outras chaminés secundárias também, dependendo do vulcão, que também vão extravasar um pouquinho dessa lava, tá? Então a gente tem a formação aí de um vulcão, ela é uma formação rochosa aqui na crosta terrestre, e a atividade vulcânica ela vai depender bastante das placas tectônicas se movimentando acima do manto terrestre. Então, o que são os vulcões? Os vulcões eles são estruturas geológicas na Terra ou até mesmo no oceano, no mar, que vão se formar em local onde as placas tectônicas elas se encontram, elas se colidem. Então, como as placas tectônicas elas estão se movimentando acima do manto, elas podem colidir-se e provocar uma elevação na superfície da crosta terrestre. Existem mais ou menos 500 vulcões ativos, ainda em atividade espalhados no nosso planeta, e a maior parte deles se encontra numa região que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. A gente já vai ver onde fica esse Círculo de Fogo do Pacífico com maior quantidade de vulcões ativos no mundo. Entre os vulcões conhecidos, né, por nome, a gente tem o Etna e o Vesúvio, que ficam na Itália, o Monte Fuji, no Japão, o Krakatoa, da Indonésia, Santa Helena e o Kilauea nos Estados Unidos da América, que a gente vê, os Estados Unidos também tem bastante formação vulcânica. Esse daqui é o Círculo de Fogo do Pacífico, então a gente pode ver aqui nesses pontinhos vermelhos muitos vulcões ativos, né? A gente vê que há formação de ilhas também, onde tem essa atividade vulcânica, porque a formação de ilha ela também está interligada a essa movimentação das placas tectônicas. Você pode ver aqui na América do Sul, nós temos também alguns vulcões ativos, né? América Central, América do Norte, nós temos bastante aí nesse Círculo de Fogo do Pacífico. Por que tem bastante atividade vulcânica? Exatamente porque são locais de encontro de placas tectônicas. E aí, essa movimentação das placas forma, então, esses montes, né, essas montanhas vulcânicas e, consequentemente, a explosão de muitos vulcões. Quando as placas tectônicas elas se chocam, né, por conta da sua movimentação, ela faz com que as rochas elas elevem, né, e formam umas aberturas. Então, o que está dentro, o que está na parte inferior da Terra, pode extravasar e subir para a superfície. Então, o magma que está ali no manto do nosso planeta, ele é expelido, ele é expulso da parte interna para fora. Então, chega aqui na superfície e aí a gente tem a formação de um vulcão. Geralmente, esse vulcão, ele tem esse formato de cone, né, com uma abertura circular no topo, que é por onde a lava sai, ela é expelida, esse material aí que vai sair da parte interna do nosso planeta, através, então, da explosão desse vulcão. O que sai juntamente com a lava? Saem rochas, com todos os minerais que tem aí dentro da superfície do nosso planeta, cinzas, porque é uma atividade que vai ter combustão, e alguns gases tóxicos, quando tem essa erupção vulcânica, também são expelidos a partir dessa abertura. O formato do vulcão, ele é associado exatamente como que o magma sai dessa cratera. E aí ele se solidifica ao redor, porque quando o magma sai, né, no formato de lava, ele sai numa alta temperatura. Mas aqui fora, a temperatura é menor, então ele resfria, ele se solidifica. Ele estava líquido e agora ele vira sólido, então ele se solidifica.
E aí a gente tem a classificação de vulcão de acordo com alguns critérios, com o seu tipo de erupção, a sua capacidade de explosão, quando ele é um vulcão ainda ativo. Então, olha só, eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem que existem alguns tipos de vulcões, não é só aquele que a gente conhece que tem o formato de cone. Olha só, tem o platô basáltico, que ele nem dá para perceber quase que é um vulcão. Um vulcão em formato de escudo, ele aí já lembra um pouquinho de uma montanha. O cone de cinza, o composto ou estratovulcão, que é aquele que a gente vê os montes, né, a montanha. O domo vulcânico, que ele parece assim uma cordilheirinha. E a caldeira, que são aqueles que são bem grandes, né? Eles também têm um formato cônico, e a cratera. Vocês podem observar, né, que eles têm um local para onde que vai extravasar essa lava que sai aí, né? Que é o magma vindo aqui para a superfície do nosso planeta. Então a gente vai ver agora a estrutura de um vulcão, né? Como que ele é formado, quais são as partes básicas de um vulcão. Então ele é formado, né, por uma câmara magmática. O que é isso? É exatamente o reservatório de magma que fica abaixo do vulcão. Esse magma, ele é submetido a uma pressão, porque ele está num ambiente onde tem aquelas correntes de convecção por conta do núcleo do nosso planeta, que é muito quente. E aí essa pressão faz com que haja algumas rachaduras. E é por onde que sai esse magma, é por onde que esse magma vai ser elevado. Então, quando esse material ele pressiona o suficiente para quebrar as rochas aí da crosta terrestre, então a gente vê que essas rochas acima dessa câmara magmática possuem então uma abertura, porque houve uma rachadura que vai conectar então essa parte do magma, do manto do nosso planeta, para a superfície do nosso planeta. A chaminé do vulcão é exatamente o canal de passagem desse magma que faz com que essa câmara magmática possa se conectar, então sair para a superfície terrestre. Pode ter apenas uma única chaminé no centro do vulcão ou algumas chaminés secundárias ao redor, então, do vulcão, que elas partem dessa chaminé principal, que são outras rachadurinhas aí na superfície do vulcão. A cratera é aquela abertura principal do vulcão, que é por onde sai a maior parte do magma expelido aí do vulcão. Geralmente está situada no topo da chaminé do vulcão. O cone é exatamente o corpo do vulcão, que ele é formado pelo acúmulo do quê? De lava solidificada e vários materiais sólidos que saíram após várias erupções vulcânicas ao longo do tempo. Então vai sendo formado esse cone por várias atividades vulcânicas sucessivas, que vem aqui para a superfície, se resfria, se solidifica. Quanto mais erupção acontece, maior esse cone vulcânico ele vai se tornar. E aí é um dos formatos mais comuns de vulcão que a gente até conhece. Quando a gente pensa no vulcão, a gente já pensa naquela montanha nesse formato de cone. O magma e a lava é exatamente o material formado pela rocha derretida, né, a uma alta temperatura por conta do interior do nosso planeta, que vai sair através aí da câmara, né, magmática, depois ele vai sair pela chaminé e a cratera durante a erupção. Então esse magma, ele é o que vai sair aí durante a erupção. Então quando ele entra em contato com a superfície terrestre, ele passa a ser chamado de lava. Então depois da erupção, essa lava vai se solidificar por conta da temperatura aqui da superfície, que é menor do que a interna do vulcão. E aí ele se solidifica por conta exatamente dessa diferença de temperatura. E aí formam-se as rochas magmáticas, ou que a gente chama de rochas ígneas, que a gente já aprendeu no 6º ano. E também tem a nuvem de cinzas e gases. Durante a erupção, além de sair rochas, né, as rochas magmáticas, que é causada pelo resfriamento da lava, que é o magma que sai, tem também cinzas, poeira, muitos gases como o vapor de água, o dióxido de enxofre, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Então todo esse material ele vai sair aí através da erupção vulcânica, quando o vulcão entra em atividade,
e também ele pode aí ser carregado pelo vento por até centenas de quilômetros. As cinzas de um vulcão podem aí caminhar por conta aí das correntes mesmo dos ventos que vão sendo levados aí pela atmosfera. Aqui eu mostrando para vocês alguns vulcões ativos pelo mundo, né, da distribuição. Então a gente tem aqui América do Norte, América Central, América do Sul. Então a gente tem no meio do oceano, alguns na África, na Europa, na Ásia. Então a gente vê, né, vários vulcões ativos ainda, né, ao redor do mundo, e muitos já inativos, inclusive no nosso país nós temos vulcão que está inativo aí há muito tempo. Então agora nós vamos falar sobre como que ocorre a erupção vulcânica. A maioria dos vulcões se forma onde tem o encontro das placas tectônicas, que elas ficam deslizando em cima do manto, né? E aí alguma placa dessas placas tectônicas, ela se torna mais densa, então ela fica mais pesadinha e ela mergulha por baixo de outra, que é menos densa, mais leve e fica em cima. Então, quando tem essa movimentação e uma placa ela vai ficar abaixo da outra, vai acontecer alguns tremores de terra, porque aí os vulcões entram em atividade, e quando elas se chocam, a placa menos densa ela afunda, e esse magma que está aqui dentro a uma alta pressão por conta da movimentação aí das rochas do manto, vai então expelir esse magma na forma de lava. Então a gente tem várias ilhas hoje, né, formadas, que já não tem mais atividade vulcânica, que estão em locais que eram encontro de placas tectônicas, mas aí ele vai modificando o seu local, igual a deriva continental que a gente já aprendeu. Os locais onde essas ilhas que um dia foram vulcões, né, foram formadas por sucessivas atividades vulcânicas, ela está exatamente numa localização antiga do encontro dessas placas tectônicas. Então, os vulcões mais atuais estão muito próximos desses encontros dessas placas tectônicas, por isso que eles ainda estão em atividade e podem entrar em erupção. Então, com essa movimentação das placas e essa temperatura que é muito alta no interior do nosso planeta, faz com que todo esse magma fique a uma elevada pressão, como se fosse dentro de uma panela de pressão mesmo, e ele quer escapar para algum lugar todo aquele conteúdo do interior da panela de pressão. Isso acontece também com o magma. Então essa pressão nessa câmara magmática ela aumenta, e aí essa quantidade de magma ela sai, é movido para cima e vai ser expelido pelas rachaduras, né, pelas aberturas do vulcão, junto com a fumaça, com as cinzas e com as rochas que ele expele quando o vulcão entra em erupção. Aqui do lado de fora, o magma ele vai entrar em contato com a superfície terrestre, transformando-se em lava. Então a gente vê a lava escorrendo pelas laterais do vulcão, e também sai a fumaça, gases, cinzas vulcânicas, que podem inclusive formar uma chuva, né? Podem precipitar no formato de chuva também após a erupção desse vulcão. Quando essa lava, todos esses materiais sólidos e esses gases, eles não são mais expelidos, o vulcão ele pode retornar a um estado que a gente chama de estado de dormência, e ele fica inativo por um longo período. Então acaba a sua atividade por um tempo, e aí ele pode tornar aí a erupção. Nunca se sabe quando, dá para prever, porém é muito incerto quando vai acontecer uma nova erupção vulcânica. Os principais gases expelidos durante a atividade vulcânica, juntamente com todo o material rochoso que sai com a lava, é o vapor de água, como a gente já comentou, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e o dióxido de enxofre. A gente sabe que vapor de água e o gás carbônico são gases de efeito estufa e que contribuem para o aquecimento global. Porém, a atividade humana ela é muito pior do que uma simples erupção vulcânica, tá? Toda atividade humana que vai gerar gases de efeito estufa, ele acaba sendo muito mais intenso do que erupções vulcânicas com relação à intensificação do efeito estufa. Também sai o dióxido de enxofre na atividade vulcânica, só que esse gás ele está relacionado à chuva ácida, a deixar a chuva mais ácida, e aí a gente pode ter problemas
com a acidez da chuva, fazendo com que as folhas dos vegetais possam ter problemas para fazer fotossíntese, pode ter doenças também respiratórias, a destruição de monumentos por conta da acidez da chuva. A gente vai falar sobre a consequência do vulcanismo, é claro, além dessas consequências naturais que tem os gases sendo emitidos aí por conta da erupção vulcânica. A gente sabe que uma cidade que ela é construída próximo de um local onde tem um vulcão que entra em erupção, essa cidade ela vai ser toda afetada. Também o meio ambiente vai ser afetado de várias formas. Por quê? Com a atividade vulcânica, o vulcão explodiu, né? Então destrói a civilização, destrói uma cidade inteira, polui a atmosfera por conta desses gases, polui o solo por conta da lava que vem extremamente quente, polui a água também próxima desses locais onde teve atividade vulcânica, morre animais, morre vegetais, acontecem terremotos e tsunamis, porque se é no ambiente continental, tem o tremor de terra. Se é numa atividade vulcânica oceânica, a gente tem a formação de ondas gigantes, que são os tsunamis. E também aquela nuvem de fumaça com os gases que saem através da erupção vulcânica, e esse vapor de água pode afetar a saúde das pessoas, a saúde dos seres vivos no geral. Interfere também no espaço aéreo, alguns voos precisam ser cancelados, porque escurece o céu e pode mudar o clima também repentinamente. Além disso, tem também a questão da formação de ilhas, e a atividade vulcânica, ela altera o relevo do local, ela modifica o relevo do local, porque são questões de movimentação de placas tectônicas que formou os nossos continentes, e isso também modifica o relevo, além também da formação das montanhas vulcânicas, né? E toda a lava, por onde ela vai varrendo os espaços, ela modifica bastante todo o redor desse vulcão. E tem também uma questão positiva, né, do vulcão, não é tudo de negativo. Tem a questão da fertilidade dos solos após a atividade vulcânica. Quando a lava, ela vem aqui e ela atinge a superfície terrestre, ela vem cheia dos minerais que compõem o solo. A gente sabe que as rochas, elas são formadas por vários minerais. E dependendo do local onde esse vulcão foi formado, o magma vai sair carregando todos esses minerais, formando essas rochas que a gente conhece aqui na superfície do nosso planeta. E esses minerais, eles acabam deixando o solo ao redor rico em nutrientes, então melhora o desenvolvimento dos vegetais. Existem até a questão de pessoas, depois de uma atividade vulcânica em um local, quando aquela lava resfria e aí a vegetação pode voltar a florescer, eles acabam usando esses locais para a agricultura, porque é um solo muito rico em nutrientes. Então, tem alguns países com intensa atividade vulcânica que, além de ter essa questão de usar o solo para agricultura, ele usa o calor do planeta, né, o calor desses locais onde tem atividade vulcânica por conta da movimentação magmática. Eles usam esse calor como fonte de energia, que a gente chama de usinas geotérmicas. A Filipinas usa, Nova Zelândia, alguns locais dos Estados Unidos e na Indonésia. Ao invés de usar a energia elétrica oriunda da termoelétrica e também da hidrelétrica, eles usam essa energia do centro do nosso planeta, que é a energia geotérmica. Todos esses gases que vão extravasando aí na superfície terrestre, eles usam para transformar em energia elétrica. Como que ocorre, né, quando que ocorre a erupção de um vulcão? A gente sabe que podemos prever quando o vulcão ele está em atividade, quando ele vai entrar em atividade, ou se vai acontecer uma erupção em breve. Porque já se tem monitoramentos via satélites, né? Existem avanços tecnológicos que permitem a gente saber os possíveis tremores de terra, como os sismógrafos, que é um aparelho que verifica a movimentação aí das placas tectônicas, e aí a gente consegue verificar um indício de uma possível atividade vulcânica. Inclusive, alguns vulcões, eles acabam liberando gases pouco tempo antes de uma erupção acontecer. Então, ele libera gases, aumenta o tamanho dele também, e aí ocorrem pequenos terremotos naquele local. Isso significa que pode ocorrer uma erupção. Mas, assim, os cientistas ainda têm muita dificuldade
para prever esses acidentes, que são acidentes naturais da erupção vulcânica, né? E não conseguem emitir alertas para a população com muita antecedência, porque uma explosão ela nunca é igual a outra e os vulcões eles são imprevisíveis e em alguns casos acontece sem avisar com antecedência essa erupção vulcânica. Nós vamos falar agora sobre como que os vulcões eles estão relacionados com a formação de rochas. No sexto ano, vocês aprenderam sobre os tipos de rochas. As rochas, elas são compostas por vários minerais, né? E formam a parte sólida do nosso planeta. Então, os nossos continentes são formados por rochas que, consequentemente, são formados por minerais. O fundo dos oceanos também são formados por rochas. O conjunto de todas as rochas do nosso planeta nós chamamos de litosfera. Mas a gente tem diferenças nas rochas, porque existem rochas que são sedimentares, rochas que são ígneas ou magmáticas, e tem as rochas que são as rochas metamórficas. Aí a gente fala do ciclo das rochas. As rochas, elas passam por vários processos de formação e sua transformação. Quando as rochas elas estão aqui expostas à superfície terrestre, elas ficam à mercê do clima, do vento, da água, dos seres vivos. Então elas sofrem muito com fatores químicos, com fatores físicos, com fatores biológicos, ou seja, com micro-organismos que vão atuar, vão agir sobre tudo aquilo que forma aquela rocha e acaba transformando, desintegrando a rocha. Então a gente vê que a crosta terrestre pode ser sempre modificada exatamente por conta dessa exposição que ela está aqui na superfície. Então, ao passar do tempo, as rochas elas sofrem desgastes, elas sofrem erosão, elas podem ser transportadas de um lugar para o outro, elas podem ser depositadas, fragmentos de rochas vão para alguns locais que a gente chama de bacias sedimentares de rochas, e essas rochas, quando elas vão sofrendo desgastes, movimentações, a gente chama de rochas sedimentares, como a areia, por exemplo, é uma rocha sedimentar. Já as rochas ígneas ou rochas magmáticas são as rochas que são originadas depois do magma resfriar e se solidificar. Podemos encontrar na composição dessas rochas magmáticas alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio, quartzo, um monte de minerais também, outros metais. Mas olha só, as rochas magmáticas elas podem ser formadas pelo resfriamento do magma dentro ainda do manto ou fora após a erupção dessa rocha, como a gente tem a formação do granito, a formação do basalto, a formação da pedra pómez, são rochas magmáticas. E as rochas metamórficas, elas são as rochas que são formadas a partir de outras rochas. São as rochas que vão sofrer modificações na sua composição, na sua estrutura, por exemplo, uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática que foi submetida a uma alta temperatura, a uma alta pressão e elas se modificam em outras. Então, esses tipos de rochas chamamos de rochas metamórficas. Algumas montanhas, em alguns locais que a gente chama de cadeias de montanhas, como o Himalaia, o Alpes, a Cordilheira do Andes, elas se formaram também por várias colisões de placas tectônicas, em que a placa mais densa afunda em direção ao magma e a mais leve vai sofrendo deformações, erguendo cadeias de montanhas aqui e vulcões na superfície, modificando o relevo. Então, nesse processo, uma alta pressão e temperatura no interior das montanhas formam essas rochas metamórficas, como a ardósia, o gneiss e o mármore. São montanhas que têm esse tipo de rocha em composição. Eles eram um tipo de rocha se transformar em outra. Olha a imagem aí que mostra o ciclo das rochas resumido. Então, olha só. Na erupção vulcânica há o extravasamento de lava, que é exatamente o magma que vai expelir algumas rochas. Essa rocha aqui que sai a partir do resfriamento da lava é uma rocha ígnea ou uma rocha magmática. Essa rocha ela pode se sedimentar, que a gente chama de rochas fragmentadas. Esses sedimentos formam o que a gente chama de rochas sedimentares. Ou essa própria rocha magmática ela pode sofrer modificações por conta da temperatura e pressão, se transformando em rocha metamórfica.
A rocha metamórfica também pode se fragmentar, se sedimentar, formando-se uma rocha sedimentar. E a rocha sedimentar, ela também pode sofrer com temperatura e pressão, se transformando em uma rocha metamórfica, em outro tipo de rocha. E essas rochas, todas essas rochas, elas podem compor o magma no interior do nosso planeta, que vão extravasar. Então a gente tem aí uma situação que ela é cíclica, formando todos os tipos de rochas. Então, por isso que o início do nosso planeta se deu com uma grande quantidade de erupção vulcânica, e aí a gente teve toda a formação da litosfera, dos continentes, com todas as rochas que participam desse ciclo das rochas, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida relacionada ao vulcão, as suas partes e a atividade vulcânica, escreve para Pro. Um beijo!